Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô passando aqui no canal mais uma vez, dessa vez a gente vai falar de um assunto que eu já falei aqui, mas em pedaços. Eu não tirei um tempo, eu não fiz um vídeo específico para esse assunto. Mas primeiro eu peço que você curte esse vídeo, comenta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que eu vou sempre ficar postando vídeo, né? E também siga o meu novo perfil do Instagram, né? O meu antigo perfil foi hackeado, então eu tô com esse perfil novo aqui. Então vamos lá e me sigam no Instagram. Gente, eu quero falar desse assunto com vocês porque eu sempre já falei aqui, mas em pedaços. Como eu disse, eu nunca fiz um vídeo específico para esse assunto que é: a minha mãe separou, a minha irmã separou, a minha tia separou. Será se vai acontecer a mesma coisa comigo? Então eu quero chamar a sua atenção para esse vídeo, que a gente agora vai falar desse assunto, sabe? Eu vou abordar mais esse assunto, né? Então assim, algumas moças me perguntaram no Instagram assim: Cris, eu tô conhecendo um rapaz, mas eu tenho medo de me aprofundar mais nesse relacionamento, de conhecer ele mais, porque eu não sei se é isso que eu quero. Porque teve um caso, até hoje, a minha tia trai meu tio trai minha tia, até hoje meu avô, a minha avó, eles se traem, não se respeitam, né? E eu fui me aconselhar com alguém da minha família e essa pessoa falou pra mim que vai acontecer comigo, que eu não sou melhor do que ninguém, porque já aconteceu com todos da minha família, né, com a maioria. Então ela falou pra mim que vai acontecer comigo a mesma coisa, eu vou ser traída, porque eu não sou melhor do que ninguém. Então assim, gente, eu quero começar esse vídeo falando pra vocês. Vocês aprendam a pedir conselho pra pessoa certa. Vocês têm que aprender, vocês têm que ter visão em pedir conselho, em se aconselhar com a pessoa certa, ainda mais quando o assunto for a sua vida sentimental. Porque eu tenho falado que a decisão que a gente faz, a decisão que eu faço, a decisão que você faz de decidir com quem você vai construir a sua família, construir a sua vida, isso você não está decidindo só em questão da sua vida sentimental, isso você não está decidindo só assim, não, eu vou decidir que ele vai ser meu esposo, a gente vai construir uma família e pronto, só é isso. Não, não é isso. Você tem que pensar, você tem que começar a abrir sua mente, você tem que começar a pedir para o Espírito Santo lhe dar sabedoria e visão, porque a decisão que eu faço de casar com alguém, eu estou comprometendo todo o meu futuro, né? Eu estou comprometendo todo o meu futuro. Se você é uma moça, se você é um rapaz que tem chamado, né? Não só para quem tem chamado, chamado de ser missionário, de ser cantor, de ser pregado, não, todos em geral. Mas eu quero abordar aqui, se você é uma moça, um rapaz que tem chamado, você tem que ter o entendimento que se você não casar com alguém que é da vontade de Deus para sua vida, o seu chamado vai morrer, né? O seu chamado ele vai ser enterrado. Por quê? Porque quando casa, né, nós mulheres temos que ser submissas aos nossos maridos. O marido ele tem que respeitar a esposa. Então, por exemplo, se você é rapaz, se você tem um chamado de ser missionário, pregador, pastor, enfim, qualquer chamado. Se você tem um chamado e você casa com uma moça que não quer nada, que só quer ir para a igreja, sentar e voltar para casa, que não quer exercer o chamado, que não quer apoiar você, o seu chamado ele vai morrer, né? Porque vocês vão viver uma vida de conflito. Você vai estar querendo fazer a obra e ela vai estar com a preguiça dela espiritual, que só quer ficar na casa, da casa para a igreja, e tudo bem, né? Vocês vão viver uma vida de conflito. E muitas pessoas não suportam viver uma vida de conflito. Eles acham que a solução é: vamos sentar, divorciar e pronto, acabou. Então assim, daqui já começa. Você vai casar com alguém que não tem o mesmo propósito que você. Aí vão viver uma vida de conflito. Aí vai vir um divórcio. Aí você acha que o divórcio é a solução. Aí quando você divorciar é que você vai ver que o divórcio não era a solução. Porque você vai ficar marcado pelo aquele divórcio. Você vai ficar ferido. Até você se permitir se curar. Até você conseguir confiar em alguém novamente, né? Até você sonhar ter um casamento novamente. Aí esse tipo de pessoas que não esperam em Deus, esse tipo de pessoas que não oram a Deus, esse tipo de pessoas que não obedecem aos pais, são as pessoas que casam
sem a vontade de Deus e que quando casa vê que o casamento não é bom porque elas não esperaram, elas começam a vomitar ódio, veneno nas outras pessoas falando casamento não é bom igual você acha. Nossa, se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse solteiro, nunca que eu casaria. É tanta gente solteira querendo casar e os casados querendo separar. Então, esse tipo de pessoas que tenta fazer você desacreditar que o casamento é bênção são pessoas que não esperaram em Deus. Então, assim, geralmente essas pessoas que não oraram, que não respeitaram os pais, que não quiseram ouvir, né, os pais, seus líderes espirituais, são as pessoas que casaram errado e que hoje fica destilando, né, ódio, falando que casamento não é bênção, né, porque a culpa não é de Deus, a culpa foi delas que não quiseram esperar o tempo de Deus. Então você moça, você rapaz, que está conhecendo alguém ou que vai conhecer, não pense você que casamento é maldição, que casamento é ruim. Casamento tem as suas dificuldades como qualquer outra coisa. Você solteiro, você não passa por dificuldade? Pois é, o casamento ele também tem dificuldade como qualquer outra etapa da nossa vida que a gente decida viver. Só que me diz, o que é nessa vida que não tem dificuldade, né? Me diz, a gente servir a Deus, a gente enfrenta dificuldade. A gente renunciar para servir a Deus, para cumprir o propósito para qual a gente foi chamado, a gente passa por dificuldade. Então, o casamento não é um bicho de 7 cabeças a qual você tem que ter medo de se abrir para conhecer alguém, né? E você tem que parar com isso, de achar que alguém na sua família deu errado, que você vai dar, entendeu? Isso é coisa que o inimigo tem colocado na sua mente para fazer você desacreditar do casamento, para fazer você desacreditar que é possível construir uma família segundo a vontade de Deus. Porque assim, eu eu tenho um casamento segundo a vontade de Deus. E eu não sou melhor do que ninguém. Fui pecador igual qualquer outra pessoa. Então, por que pra mim Deus tem um casamento? Deus teve um casamento segundo a vontade dele e para você não tem? Deus tem os planos mais lindos para cada um de nós. Basta a gente ter sabedoria. Basta a gente aprender com quem a gente tem que conversar, com quem a gente tem que se aconselhar. Porque assim, como é que você vai pedir um conselho para alguém que essa pessoa não tem uma estrutura para te dar um conselho? Não é, gente, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que são crentes, que são fiel a Deus, mas que ela não tem estrutura para te dar um conselho, né? Que ela não tem estrutura para te dar um conselho. É muito bom você orar a Deus, né? Você pedir direção, Senhor, me direciona. Não deixa eu pedir conselho para quem não tem base bíblica, não deixa eu pedir conselho para quem não tem vida contigo, porque tem muita gente que é igual um sepulcro, quando abre a boca é só podridão. É só podridão. Ah, que tu vai casar, não acredito. Meu Deus, larga logo isso. Então assim, um dia desse eu comentei que uma moça, quando ela estava noiva, veio falar para mim que ia desistir do noivado, porque ela estava achando o noivo dela muito estranho, e eles não eram daquele jeito na época do namoro, e ela ia desistir do noivado, né? Ia acabar com o noivado, porque ela tava vendo que não ia dar certo. Aí eu falei pra ela, digo, vamos fazer uma campanha de 7 dias, né? A gente fez a campanha de 7 dias, beleza? E eu falei pra ela que ela não ia desistir, por quê? Porque eu já tinha passado pelo aquilo e eu sabia que na fase do noivado é uma guerra espiritual muito grande, então eu sabia do que ela tava passando. E eu falei, tu não vai desistir, vamos fazer uma campanha de 7 dias e quando a gente encerrar essa campanha ou durante a campanha, Deus vai fazer alguma coisa. Mas tu vai ver que isso aí é obra do inimigo. E antes dos 7 dias, tudo se resolveu entre ela e o noivo dela. Ou seja, se aquela moça, não tô me colocando aqui dizendo que eu sou top, que eu sou conselheira, não é isso. Mas eu já tinha passado pelo que ela estava passando. Então assim, eu sabia do que ela estava passando, então eu tinha uma legalidade, uma autoridade para falar para ela, né, o que eu falei. Então assim, se aquela moça tivesse ido procurar conselho com alguém que estava em um casamento não da vontade de Deus, por exemplo, eu casei, meu casamento não era da vontade de Deus, tô aqui vivendo só pela aparência, meu casamento com muito conflito, colhendo as consequências de não ter esperado em Deus, e ela tivesse vindo pedir conselho para mim, eu teria falado para ela, termina, porque se no noivado tá assim, imagina quando tu casar. Casamento não é isso que o povo tudo fala, não. Casamento é a coisa mais ruim que tem. Então assim,
Tem que ter sabedoria para quem você vai pedir conselho. Se você vai começar a conhecer uma moça, você rapaz vai começar a conhecer uma moça, você moça vai começar a conhecer um rapaz, você tem que saber para quem você tem que pedir conselho, porque não é para qualquer pessoa. Se você bater numa porta errada, a pessoa pode matar os seus sonhos. Você tem que ter estrutura, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter visão, né? Você não pode abrir seu coração para qualquer pessoa. Então, assim, para encerrar esse vídeo, né? Ah, e mais uma coisa. Não é porque a sua mãe deu errado que você vai dar. Não é porque o seu tio deu errado que você vai dar. Porque, assim, as pessoas que chegaram até a mim falaram, ah, meu tio deu errado, minha avó deu errado, eu tô com medo de conhecer alguém e dar a mesma coisa comigo. Mas, gente, quando nós servimos a Deus, né, quando nós confessamos a Ele como o único suficiente Salvador, quando nós passamos a seguir a Cristo, toda a maldição hereditária que estava dos nossos antepassados, que era para vir para nós, ela é quebrada, ela é barrada pelo sangue do Cordeiro. Então, se você é um servo, se você é uma serva, se você é um filho de Deus, se você tem crido, se você tem obedecido à palavra, maldição nenhuma, né? Maldição nenhuma pode alcançar a sua vida, né? Maldição nenhuma pode alcançar a sua vida. Maldição, que eu tô falando, maldição hereditária, que passa de pai para filho, de filho para... e vai, entendeu? De geração a geração. Então, maldição nenhuma quando nós somos servos de Deus, quando nós somos filhos obedientes a Deus, quando nós se preocupamos em obedecer a Deus, maldição nenhuma dos nossos antepassados elas podem alcançar. Cris, que maldição hereditária é essa? Não, tem pessoas que enfrentam. Vocês podem ver que a família é desestruturada em questão disso. Todo mundo já se divorciou. Essa maldição ela não pode te alcançar, porque você está debaixo do sangue, você está debaixo da bênção de Deus. Na minha família tem um caso de pessoas que são alcoólatras. Essa maldição, esse vício, ele não pode te alcançar. Então é isso que eu estou falando para vocês. Você, servo fiel do Senhor, se aconteceu algo com os seus antepassados, essa maldição, esse mal lá, ele não pode atingir você, porque você está debaixo das mãos do Senhor. Então, para de se preocupar com isso, achar que você não vai dar certo porque todos na sua família deram errado. Para de você ficar procurando, pedindo conselho em lugares errados, né? Melhor coisa que você deve fazer quando você estiver conhecendo uma moça ou quando você estiver conhecendo um rapaz é você dobrar os seus joelhos, fazer um propósito com Deus. Não firma relacionamento ainda. Porque geralmente quando eu gosto da pessoa, que eu vou firmar um relacionamento com a pessoa, às vezes eu tô orando aqui, Senhor, faz a tua vontade, mas tô muito envolvida aqui com a pessoa, né? Tô abraçando, tô beijando, tô muito envolvida. Aí às vezes Deus começa a me responder através de atitude, mas eu não tô vendo por quê? Porque eu já estou apaixonada, né? Já estou com aquele amor cego. E aí eu não consigo ver as respostas de Deus. Às vezes eu peço assim, Deus responda se aquela pessoa é da tua vontade para minha vida ou não. Aí às vezes a pessoa começa a praticar muitas coisas e eu não consigo perceber. Através das atitudes dela eu tô tendo a resposta, mas eu não tô vendo porque eu tô cega, porque eu já tô gostando, porque eu já estou envolvida. Então meu conselho é, se permita conhecer alguém, mas não firme um relacionamento antes de você ter aí 50% de certeza se aquela pessoa, se aquela moça ou se aquele rapaz é para sua vida. E eu sempre falo, não esconda dos seus pais, né? Não esconda dos seus pais. Cris, mas minha mãe é macumbeira, minha mãe é espírita, minha mãe é cachaceira. Então, eu sei que você tem um líder espiritual a qual você confia. Não, conte para ele, né? Chegue e conte para ele, porque eu sei que ele, né, vai saber lhe dar um conselho, vai saber lhe dar aí um direcionamento, mas só conte quando você tiver aí uns 50% de certeza. E esse negócio de contar para amigo, eu não aconselho. Não aconselho você contar para amigo. E eu agradeço a Deus, porque as guerras que eu passei no noivado, eu acho que se tivesse durado mais o meu noivado, eu não teria suportado. E hoje eu vejo que se eu tivesse contado, quando eu estava conhecendo o Rafa, também eu não teria suportado. Porque vem levante, a gente fala para alguém, vem levante de qualquer jeito, vem levante. Então assim, é isso. Se permita conhecer alguém, não fique com esse medo de achar que você não vai ser feliz, né? Ore a Deus. E é isso. E tem atitude, né? A oração... e também tem ação. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com alguém, de comentar aqui embaixo.
E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor.